Agora eu consegui. Muito bem. Vou colocar aqui a listinha de chamada de vocês. Dá para ver na tela aí, turma? Sim. Então vamos lá. Atenção aí na chamada. Aline. Bom dia. Bom dia. Amanda. Ana Luísa. Presente, Bárbara. professor. Bárbara. Beatriz. Presente, professor. Presente, professor. Camila. Dandara. Presente. Davi. Emily. Gabriel Martins. Gabriel Victor. Presente. Gabriela. Presente. Júlia Versace. Júlia Bonilho. Guilherme Lopes. José Carlos. Presente. Juan. Levi. Luana. Professor, desculpa, eu não respondi, que eu não entendi, mas eu tô presente, o Cauã aqui. Cauã. Isso. Lucas Scaler. Presente. Lucas Ortega. Luiz Vinícius. Presente. Matheus Almir. Murilo Aguiar. Presente. Murilo Cavalcante. Pedro. Presente. Pedro Soares, presente. Pétala. Rafael. Sara. Sofia. Stephanie. Thomas. Neymar. Victor Hugo. Victor Augusto. Yuri. Muito bem, deixa eu ver aqui. Quem está aqui aguardando no lobby? Davi. Muito bem. Deixa eu marcar aqui, só um instantinho. O senhor está vendo o chat? É. Davi, Gabriela. Camila, Guilherme Lopes, Levi e Vitor Augusto. Deixa eu anotar aqui. Só um instantinho. Camila, Guilherme, Levi, Vitor Augusto. Certo. Muito bem. E aí, já pegaram a apostilinha nova? Sim, já. Já peguei minha apostilinha nova. Muito bom, que nós vamos começar a brincar com ela agora. Que coisa divertida. Não é legal? Sensacional, olha aí. Bacana demais. Olha aí, ó. Dá para ver aí na tela, pessoal? Sim. Sim. Dá. Então tá aí o volume 4, né? Nossa quarta apostilinha. Mostra aí, né, uma pipeta colocando algumas substâncias coloridas nessas plaquinhas aí de Petri. Então isso está indicando para a gente que essa pipeta tem uma graduação, e se ela tem uma graduação, está sendo medido. Então está havendo uma medição, uma contagem de substância que está sendo colocada aqui nessa placa de Petri. E é exatamente o nosso assunto nesse capítulo, que se refere à contagem, e tudo que nós contamos, nós calculamos. Então, a parte de cálculos químicos, que é o nosso capítulo 7, se refere, então, ao cálculo estequiométrico, que envolve as leis, né, das reações químicas. As reações químicas, então, seguem leis: lei de conservação da massa, lei das proporções definidas,
leis. Essas que vão permitir com que nós façamos cálculos para prever quantidades envolvidas nas nossas reações químicas. Então, as grandezas químicas que nós vamos estudar aí serão massa atômica, massa molecular, massa fórmula. Vamos aprender uma grandeza fundamental que vocês vão usar até o 3º ano do ensino médio, que é a quantidade de matéria, mol. Vamos aprender o que é massa molar e volume molar de gases, né? As leis das reações químicas, como eu falei para vocês, que regem qualquer reação química, a lei da conservação da massa, de Lavoisier, lei das proporções definidas, de Proust, e a lei volumétrica de Gay-Lussac. Vocês aprenderam isso lá no 9º ano, né? Então agora vai dar uma aprofundada nessas leis de reações químicas. O cálculo estequiométrico, que envolve o quê? Quando você tem reagentes, né, em proporção estequiométrica, quando você tem reagentes em excesso, quando você tem reagente limitante, o que é pureza de um reagente e o rendimento de uma reação química. Então, estão aí os cálculos que nós vamos aprender a fazer. No capítulo 8 é o estudo dos gases. Então, no estudo dos gases, nós vamos entender, né, como é que funciona um gás. Quais são as suas variáveis, né, que determinam o seu estado. Então, vamos aprender o que é um estado de um gás, né, a partir da teoria cinética dos gases e aprender como ocorrem as transformações gasosas, quando eu tenho variações de pressão, volume e temperatura em um gás. E a parte quantitativa do estudo dos gases está associada a uma função de estado deles que permite saber, a partir da quantidade de matéria ou a quantidade, a massa de um gás, você associa com seu estado de pressão, volume e temperatura. Então, vamos aplicar lá a equação de Clapeyron. Muito bem. Capítulo 7, então. Leis das reações químicas e o cálculo estequiométrico. Estão vendo aqui, então, essa imagem, né, que ele colocou aqui de umas... Tá aqui algumas engrenagens, né? Essas engrenagens aqui feitas aí com aço, né? E tenho aqui outras imagens aqui de uma peça metálica, vamos dizer assim, também é feita aí com aço, alguns processos de corrosão, né, que são aí aparentes na superfície aí dessa base onde estão apoiadas essas engrenagens, né? Então, vejam aí o ponto de partida que é colocado, né? Nanociência. Na questão da nanociência, né, e a nanotecnologia, você tem, então, a aplicação, né, de uma revolução, vamos dizer assim, dos materiais, quando você consegue fazer manipulações no nível atômico da matéria. Então, você começa a ter estruturas construídas com uma funcionalidade na escala nano. Uma escala nano representa a bilionésima parte de 1 metro, ou 10 a menos 9 metros, né? Isso é da dimensão próxima de moléculas, de átomos, né? E no momento em que você cria uma tecnologia onde você consegue modificar estruturas a nível atômico, construir estruturas a nível atômico, você pode, então, partir para nanorobôs, por exemplo, nanopartículas que podem ser aplicadas aí na medicina, por exemplo, pode ser aplicado na informática. Nós já temos aí os computadores quânticos, né, que já tem um processador que funciona já a nível nano. Podemos aplicar na química, na farmácia, uma série de aplicações que são utilizadas para que você revolucione, né, a construção, a produção de novos materiais, de novas estruturas, né? Então, veja, objetivos que nós temos aí nessa unidade, então, entender, né, como que funciona qualquer medida, né, de uma grandeza física, né? E qualquer medida de grandezas físicas tem que estar associada a um padrão. Se eu vou medir o comprimento de alguma coisa, eu tenho que ter um padrão dessa medida de comprimento para que eu tenha uma ideia do valor daquela grandeza. Então, eu preciso do metro, por exemplo. Metro é a unidade padrão que você utiliza para medir qualquer comprimento de qualquer coisa.
E se nós queremos calcular, ou medir e calcular, moléculas e átomos, nós vamos precisar também de um padrão. Um padrão pré-estabelecido para que nós tenhamos uma noção daquela grandeza. E vai ser lá na constante de Avogadro e lá na quantidade de matéria, no mol. Vamos entender também o que, pessoal? Leis das reações químicas. E essas leis, conservação da massa, proporções definidas, elas vão, então, permitir que você faça uma relação quantitativa, né, com relação às quantidades que estão envolvidas de moléculas e átomos, né, nas suas substâncias. E relacionar isso também com massa, por exemplo. Então, eu vou precisar, né, de algumas grandezas, entender algumas grandezas na química que vão ser necessárias agora para eu poder fazer esses cálculos, essas previsões. Vou precisar entender o que é massa atômica, quantidade de átomos, massa molecular, quantidade de moléculas, associar isso à constante de Avogadro e determinar a quantidade de matéria, mol. Saber o que é massa molar, que está relacionado a esse mol, e volume molar, também associado a esse mol, quando eu estou trabalhando com gases, por exemplo. Vejam que para nós é bastante complicado você pegar uma balança e tentar pesar, medir massa de átomos e moléculas, porque elas são muito pequenas. É bastante complicado de você fazer isso. Então, para que você tenha uma grandeza para você trabalhar com essas unidades microscópicas, você precisa definir uma massa que seria uma massa associada a átomos. O que foi feito, então? Bom, estabeleceu-se um padrão associado a como que é composto um átomo. Nós sabemos que o átomo ele é composto de núcleo e eletrosfera. O núcleo do átomo, nós sabemos que tem prótons e nêutrons. Então, a tentativa que foi feita para você criar uma unidade de massa atômica foi, primeiro, você aproximar a massa, relacionar essa massa com essas subunidades atômicas, né? Prótons e nêutrons. O que foi feito, então? Buscou-se um padrão. Esse padrão que foi escolhido foi o isótopo do carbono. Sabemos que isótopos são os elementos, né, que têm o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons, mas podem ter uma quantidade de nêutrons diferente. O carbono 12, então, foi escolhido como um padrão. E o carbono 12, nós sabemos que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, por isso que ele tem aquele número de massa igual a 12. Mas agora eu não vou falar mais número de massa, eu vou falar em massa atômica. Então, essa massa atômica que foi atribuída ao carbono 12 como padrão, vai ser de 12U. Assim como eu tenho a unidade de massa grama, assim como eu tenho uma unidade de massa quilograma, quando eu estou lidando com átomos, eles vão ter uma unidade de massa específica atribuída a eles. Eu estou lidando com átomos, partículas muito pequenas. E essa massa, então, vai ser chamada, então, de unidade de massa atômica, que vai ser representada pela letra U. Então, vendo aqui, a unidade de massa atômica, U. Então, uma unidade de massa atômica vai corresponder a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. É como se eu pegasse um átomo de carbono 12, dividisse esse átomo em 12 partes iguais, pegasse uma parte desse átomo de carbono 12, e essa uma parte que eu peguei dele tem um U. Uma unidade de massa atômica. Claro, hoje nós já sabemos, né, através de medidas que foram feitas mais precisas, de acordo com o avanço da tecnologia, que o valor de uma unidade de massa atômica, de 1U, equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, o que corresponde
aproximadamente a massa de um próton ou de um nêutron. Então, está aí a nossa unidade de massa atômica. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo. Sim, professor. Muito bem. Então, vamos lá na nossa massa atômica, como eu falei para vocês, né? Essa massa atômica corresponderia, então, o que seria a massa de um átomo. Então, essa massa atômica, U, se refere, então, a átomos, e você, então, vai saber quantas vezes, né, a massa atômica de um átomo vai ser maior do que a 1/12 da massa do isótopo 12 de carbono. Então, uma comparação que é feita aqui, nessa balancinha, que vocês estão vendo, se fosse possível uma balança como essa, se eu pegar aqui um átomo de alumínio, ele tem uma massa atômica de 27. Então, 27U é a massa atômica do nosso alumínio. É como se eu pegasse 27 pedacinhos deste, de 1/12 do átomo de carbono 12, e colocasse aqui desse lado. 27 unidades de massa atômica correspondem à massa atômica do alumínio. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Por favor. Sim. Sim, professor. Então, prosseguindo, você vai pegar lá os seus elementos químicos na sua tabela periódica e você vai observar que eles têm a informação na tabela periódica do seu número de massa, do seu número atômico. Está tudo lá bonitinho na tabela periódica, né? Cada elemento químico, então... Professor, Oi? eu acho que a Dandara pediu para você explicar de novo. Por favor. Nem entendi direito. A massa atômica de um átomo de alumínio é de 27U. Por que 27U? Porque um átomo de alumínio, ele tem uma massa equivalente a 27 unidades, como esses pedacinhos que estão aqui, ó, 1/12 do átomo de carbono. Então, se eu pegar 27 unidades de massa atômica, colocar numa balança de um lado, é uma massa equivalente à massa de um átomo de alumínio. Então, eu digo que a massa atômica do alumínio é de 27U. Ele é 27 vezes maior do que a unidade de massa atômica, do que 1U. Entendeu? Agradeço, entendi agora, agradeço. Então, vamos lá. Nós temos, né, os nossos elementos químicos, lá na tabela periódica, como vocês sabem, eles sempre aparecem com aquela informação do seu número de massa e do seu número atômico. O número atômico se refere, então, ao número de prótons, P. E o átomo também tem os seus nêutrons, N. Aprendemos lá que o número de massa, A, de um elemento, é a soma dos prótons e dos nêutrons. E é exatamente isso que vai gerar a nossa massa atômica, prótons e nêutrons. Por exemplo, se eu pegar um átomo qualquer lá, digamos que nós vamos pegar o nitrogênio. A representação do nitrogênio é número atômico, ele tem 7 de número atômico. Representa aquele 7 prótons. O número de massa do nitrogênio, 14. Quer dizer que ele tem 7 nêutrons. 7 prótons mais 7 nêutrons vai gerar o número de massa dele, 14. E notem, então, que esse 14, para este isótopo de nitrogênio, vai mostrar para nós que a massa atômica dele é de 14U. Essa é a massa atômica do nitrogênio. Se eu pegar lá outro elemento, o oxigênio, o número atômico dele é 8. O número de massa do isótopo de oxigênio é 16. Significa que o átomo de oxigênio tem uma massa atômica de 16U. Então vejam,
Basta para nós olhar, então, a quantidade de prótons e nêutrons, né? Nós vamos associar diretamente o número de massa com a massa atômica. Vamos analisar aqui esse elemento, o boro. Eu tenho dois isótopos para o boro. Eu tenho o isótopo 10, que tem número de massa 10, e eu tenho o isótopo 11, tem número de massa igual a 11. Significa, então, que a massa atômica do isótopo de boro 10 é de 10U. E a massa atômica do boro 11 é de 11U. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Mas aí a gente chega num dilema. Porque surge o problema de fazer o seguinte. Então, como é que eu vou fazer a tabela periódica com todos os isótopos de todos os elementos? Ficaria uma loucura. O que foi feito, então? Pegou-se os isótopos de todos os elementos químicos e se tirou uma média da massa atômica de todos eles. Essa média que foi tirada é uma média ponderada. É uma média que leva em consideração a abundância com que esses isótopos aparecem na natureza. Então, um exemplo que foi feito aí do boro, percebeu-se o seguinte, que o boro 10, o isótopo 10, ele aparece na natureza numa abundância de 20%. Enquanto que o boro 11, ele aparece na natureza com uma abundância de 80%. O que significa isso? Que se eu pegar 100 átomos de boro na natureza, destes 100, 20 serão de boro 10 e 80 serão de boro 11. Essa é a proporção que aparece na natureza. Como que eu vou colocar a massa atômica do boro na tabela periódica? O que eu faço? Vou fazer uma média ponderada. A média ponderada, vocês sabem que eu tenho que atribuir pesos para cada um dos participantes. Então, a massa atômica do boro, está mostrando aqui, vai ser calculada como? Eu vou pegar a massa do boro 10, massa atômica dele é 10, vou multiplicar por 20, porque ele aparece 20% de abundância na natureza. Mais, eu vou somar a massa atômica do boro 11 e multiplicar por 80, porque o peso dele na abundância, na natureza, é de 80%. E vou dividir tudo isso por 100. Desta forma, a massa atômica do boro, que vai aparecer na tabela periódica, é de 10,8 U, unidades de massa atômica. Por que apareceu esse número quebrado, decimal? Porque eu tive que fazer uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos de cada um dos elementos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Professor, Oi? você pode explicar de novo? Eu não entendi muito bem. Então, eu tenho lá todos os elementos químicos com os seus átomos tendo a sua massa atômica. Essa massa atômica, né, se refere lá à massa de um átomo. Todos os elementos químicos têm isótopos, ou seja, têm átomos que são do mesmo elemento químico, têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mas podem ter quantidades de nêutrons diferentes. É o caso do boro. O boro, ele tem dois isótopos. Tem o boro 10 e tem o boro 11. O boro 10 tem 5 nêutrons. O boro 11 tem 6 nêutrons. Então, o boro 10 tem uma massa atômica de 10U. Ele tem 5 prótons, 5 nêutrons, o número de massa dele é 10, a massa atômica é 10U. O boro 11, de massa atômica 11, porque tem número de massa 11, ou seja, tem 5 prótons e 6 nêutrons, então ele vai ter a massa atômica igual a 11U. Como que eu vou colocar na tabela periódica a massa atômica do elemento boro? Eu vou colocar com a massa 10 ou com a massa 11? Ou vou colocar os dois? Eu preciso tirar uma média para informar qual é a massa atômica do elemento.
E para tirar essa média, é levado em consideração a abundância na natureza. O boro 10 tem 20% de abundância. O boro 11 tem 80% de abundância. Significa que se eu pegar 100 átomos de boro na natureza, destes 100, 20 serão de boro 10 e 80 serão de boro 11. Como que eu faço para determinar a massa atômica do boro? Eu vou fazer uma média ponderada. Média ponderada, eu preciso atribuir pesos para os valores que eu for tirar a média. Então, a massa atômica do boro, eu tenho o boro 10, de massa atômica 10, e tenho o boro de massa atômica 11. Como que eu tiro uma média entre eles? Eu vou usar a abundância. O de boro 10 aparece 20% na natureza, vou multiplicar por 20, 10 vezes 20. Mas o boro 11 aparece 80% na natureza, então vou multiplicar por 80, 11 vezes 80. E a soma deles, eu vou dividir por 100, porque é uma média ponderada. Por que eu vou dividir por 100? Teve o peso de 80 para um e o peso de 20 para o outro. Fazendo essa continha, eu chego na massa atômica do boro de 10,8 unidades de massa atômica. E é isso que você vai encontrar na tabela periódica. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Tudo de você. Muito bem. Bom, já sabemos então que nós atribuímos massa atômica para os nossos átomos. Onde eu vou encontrar essa informação da massa atômica dos átomos? Vou na tabela periódica. A tabela periódica está lá, todos os elementos com a sua massa atômica sendo informada. Eu sei por que a massa atômica aparece como número decimal, quebrado muitas vezes, e isso acontece porque é tirada uma média ponderada dos isótopos, e agora eu preciso aprender a determinar a massa molecular e massa fórmula. Bom, se uma molécula é formada por átomos que formam, ligações covalentes entre si, eu preciso contar todos os átomos que formam essa molécula e preciso somar a massa de cada um desses átomos que compõem a molécula. Quando eu faço isso, eu vou chegar na massa de uma molécula, que nós chamamos então de massa molecular. Por exemplo, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. É uma substância molecular formada por 2 átomos de hidrogênio em uma molécula, 1 átomo de enxofre nesta molécula e 4 átomos de oxigênio, H2SO4. Cada molécula de H2SO4 é composta, então, por esses átomos ligados entre si. Qual é a massa molecular da nossa molécula de ácido sulfúrico? Então, você vai procurar as massas de cada um dos átomos, as massas atômicas. Vai encontrar na tabela periódica que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1U, a massa atômica do enxofre é de 32U e a massa atômica do oxigênio, 16U. Você vai perceber que na molécula de ácido sulfúrico eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar na participação de hidrogênio 2 vezes 1, 2U. Eu tenho 1 átomo de enxofre na molécula de ácido sulfúrico. Então, vou multiplicar a massa do enxofre, 32, por 1. Portanto, 32U. E eu tenho 4 oxigênios na molécula de ácido sulfúrico. Então, eu vou multiplicar por 4 a massa de cada átomo de oxigênio, que é de 16. E vou obter 64U. Fazendo a somatória de cada um deles na sua participação, a massa molecular do ácido sulfúrico é de 98U. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Sim, professor, tranquilo. Vamos aqui adiante.
Nossa massa molecular se refere a moléculas, né? Então tá aí. Alguns exemplos, né, que são colocados aqui para vocês verem, né? A nossa massa molecular. Vejam aqui do ácido clorídrico, né? HCl. O ácido clorídrico é uma molécula formada por hidrogênio e por cloro. Ela possui um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. A massa atômica de um átomo de hidrogênio é igual a 1 U. E a massa atômica do cloro é igual a 35,5 U. A participação em massa desses átomos da molécula é de 1 U do nosso hidrogênio, 35,5 do nosso cloro. Logo, a massa molecular, que é a somatória, vai ser de 36,5 U, a massa de uma molécula de HCl. No caso da sacarose, fórmula molecular C12H22O11, ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Reparem, então, que eu tenho 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Cada átomo de carbono tem uma massa atômica de 12 U. Cada hidrogênio tem uma massa atômica de 1 U. E cada oxigênio, uma massa atômica de 16 U. Como eu tenho 12 carbonos, eu multiplico a massa de cada carbono, que é 12, e obtenho 144. Eu tenho 22 hidrogênios, cada um com uma massa atômica de 1, multiplico 22 vezes 1, obtenho 22 em massa. E a participação do oxigênio, como eu tenho 11 oxigênios, eu multiplico pela massa de cada um deles, 16, e obtenho 176 U. A somatória das participações das massas de todos esses átomos, essa somatória então me dá 342 U de massa molecular da sacarose. Aí, professor, então no final eles mudam 144 com 22 com 176? Está somando aqui, né? Ah, tá, somando aqui. É uma somatória. Mesma coisa para o etanol, C2H5OH. O etanol tem 2 carbonos, cada um pesando 12 de massa atômica, portanto, 24 U de todos os carbonos. Cada molécula de etanol tem 6 hidrogênios, cada um tem massa atômica de 1, portanto, 6 unidades de massa atômica, participação do hidrogênio. E ela tem um oxigênio, cada um com massa atômica de 16, portanto, 16 U de participação do oxigênio. A massa molecular da molécula toda vai ser a somatória da participação das massas de cada um dos nossos átomos, né? Então, 46 U de massa molecular. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Muito bem. Quando eu compostos iônicos, nada muda. A ideia é a mesma. A única diferença é que quando eu lido com composto iônico, que é metal com não metal, ele não forma molécula, né? Ele forma aglomerados, né, de íons. A única diferença que eu vou ter aqui é que eu vou me referir à massa como o nome de massa fórmula. Olha aí, massa fórmula, MF. Por que eu falo massa fórmula? Porque eu só estou querendo dizer que os compostos iônicos não são formados por moléculas. Então, não é certo eu falar que o composto iônico tem massa molecular. Ele não é formado por moléculas. Então, só para diferenciar, nós atribuímos esse nome massa fórmula para a massa dos átomos que compõem um composto iônico. Então, vejam como é feito. É a mesma coisa. Eu tenho aqui um composto que é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele tem lá, né, uma massa fórmula de uma fórmula, né, iônica, Al2SO4 3. Então, vejam que nessa
fórmula iônica, eu tenho 2 alumínios, eu tenho 3 enxofres e eu tenho 8 oxigênios. 8 não, desculpa, 12 oxigênios, né? Se eu pegar aqui Al, enxofre, e o nosso oxigênio, essa é a fórmula do composto iônico sulfato de alumínio. Reparem que a quantidade de alumínios são de 2, por causa do índice 2. Quantos enxofres eu tenho? Veja que eu tenho aqui entre parênteses, aqui embaixo, o índice 3. Então, esse 3 está multiplicando a quantidade de enxofre que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 3 átomos de enxofre. E quantos oxigênios eu tenho na estrutura? Veja que o 3 também, do parênteses, como índice, está multiplicando esse oxigênio aqui de dentro. Então, 4 vezes 3, eu tenho 12 oxigênios. Tudo bem, pessoal? Tudo, Sim, professor. Aí, como é que eu calculo a massa fórmula desse composto iônico? Eu vou procurar a massa do alumínio, a massa atômica de um alumínio é 27, e eu vi que eu tenho 2 alumínios. Então, eu vou multiplicar por 2. E eu obtenho 54U. Eu vi que eu tenho 3 enxofres na estrutura, então vou pegar a massa de um enxofre, que é de 32U, e vou multiplicar por 3, obtendo 96U. E eu vou pegar os 12 oxigênios dessa estrutura, sabendo que cada oxigênio tem uma massa atômica de 16, eu vou multiplicar por 12. Então, 12 vezes 16. E obtenho 192U. Agora eu somo a massa de todo mundo, de todos esses átomos, e a massa fórmula desse composto iônico será de 342U. Massa fórmula. O processo é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, o que muda é só o nome que você vai se referir. Se a substância é molecular, formada por moléculas, eu falo massa molecular. Se a substância é um composto iônico, formado por ligação iônica, eu falo massa fórmula. Tudo bem, galera? Sim. Tudo, professor. tudo. Esse nosso próximo assunto, tá vendo esse cara bonito aí, ó? É um cara bonito? Com certeza. Era o galã da época, né? O nosso Amedeo Avogadro. Eu vou precisar de mais tempo para explicar aqui para vocês o que é, né, essa quantidade de matéria. Para isso, eu vou deixar para a próxima aula, mas deixa eu ver se dá para pedir para fazer isso aqui. Não dá ainda, que eu vou ter que explicar. Aqui, pessoal, estão vendo aí na página 11? Sim, professor. Estão vendo o exercício 1? Pode fazer o Sim. exercício 1. Pode fazer o exercício 2. Pode fazer o exercício 3. E só. 1, o 2 e o 3. O restante nós vamos ter ainda que destrinchar aqui. Então, exercício 1, 2 e 3 da página 11 já podem ir fazendo. Tá bom, professor. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui que seja interessante já com esta parte que eu passei para vocês. Era só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Se dá, né? Esse dá para ver. Mas aqui, né, é só conteúdo digital. Vídeo não dá. Professor, tem coisa que fica muito chata. Oi? Acho que
Caroline, ela escreveu no chat que ela estava na aula. Ok. E aí, pessoal, estão fazendo aí o exercício 1, 2 e 3? Bom, para quem está sem apostila, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela, e aí tiro um print. É só abrir aqui o livro do aluno. E quem tiver sem apostila pode fazer no caderno. Era só um pouquinho. Eu chego lá. Cadê? Pera lá. Volume 4. Deixa eu compartilhar aqui. Quantos exercícios mesmo? São quantos exercícios? Quais exercícios para fazer? 1, 2 e o 3. Ok, beleza. Dá para ver a apostila aí, turma? Na tela? Sim, tá dando para ver. Então tá aí, ó, na tela. Quem tá sem apostilinha, ó, tira, dá um print e pode fazer no caderno. Estão conseguindo aí, turma? Por enquanto, sim. Sim. Sim, professor.
Galera, eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma aguinha para entrar na próxima aula. E depois, amanhã nós voltamos aí nessa... Amanhã não, quarta-feira, né? Voltamos aí nesse assunto de quantidade de matéria e damos sequência aí, beleza? Beleza, professor. Beleza? Ah, beleza, professor. Obrigada. Falou, gente. Até mais, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Até.